Que bom você estar aqui nessa noite. Nós vamos falar algumas verdades sobre essa aula de vida de louvor, né? Não dá para a gente falar tudo que a matéria diz em 16 horas, mas dá para a gente comer aquele tira-gosto, aquele nugget, né? Aquele pedacinho saboroso que pode nos inspirar para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, eu queria te inspirar você a fazer uma confissão comigo em cima da palavra de Deus. Amém? Você está com a sua Bíblia aí? Aleluia. Diga comigo, esta é a poderosa palavra de Deus. Diga, ela me ensina a viver uma vida em comunhão com Deus. Diga, eu fui chamado à comunhão. Diga, e eu estou vocacionado a ser um adorador da nova aliança. Diga, eu fui liberto pelo sangue dos meus pecados, e Deus me constituiu rei e sacerdote para Ele mesmo. Diga, eu estou em unidade com Deus. Diga, eu estou crescendo nessa vida de intimidade. Diga, e pela palavra, eu estou crescendo no entendimento desta nova vida. Amém, gente? Aleluia. Vamos abrindo a nossa Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1. Essa é uma carta fundamental para o nosso crescimento em Cristo Jesus, porque ela revela a nossa posição, nossa vocação, ela aponta para muitas realidades da nossa nova vida em Cristo Jesus. Afinal, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas ficarão para trás e tudo se fez novo. Veja comigo aqui, Efésios capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos desse capítulo e vamos conferir o contexto daquilo que estamos desafiados a falar nessa noite, sobre vida de louvor. Veja que ele diz, Efésios capítulo 1, verso 3, diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Na sua versão diz em amor. Verso 5: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E no verso 6 diz assim: para louvor e glória da sua graça, pelo que nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Agora pula comigo para o verso 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. E diz no verso 12, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então vemos aqui em 3 versículos o que falamos nesse capítulo 1 do livro de Efésios, falando da nossa nova realidade em Cristo Jesus, de que vivemos, de que existimos. E agora nessa nova posição em Cristo Jesus, nós temos que viver uma vida para o louvor da glória de Deus. E como nós vimos aqui no verso 13, diz que depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, fostes também selado com o Espírito Santo da promessa. Eu pergunto aqui, quem creu na palavra de Deus, no evangelho, quem recebeu Jesus aqui, dá um glória a Deus. Amém. Antigamente a nossa vida era influenciada pelo pecado, era influenciada por espíritos, por Satanás, pela desobediência. Mas sabe de uma coisa? Agora nós recebemos um novo coração
E juntamente com esse novo coração, nós recebemos uma vocação, que é servirmos a Deus no Espírito, que é sermos um instrumento do louvor para a glória de Deus. E eu digo para você que não somente com os nossos lábios, certamente sim com os nossos lábios, mas com a nossa vida, porque agora o nosso proceder, tudo que fizermos, Paulo ensinando em uma das suas cartas diz que tudo que fizermos devemos fazer para a glória de Deus. Então a nossa vida deve ser um louvor para Deus, mesmo quando a nossa boca está fechada. Como é que é essa vida que vamos viver agora? Uma vida de obediência, uma vida de honra a Deus, uma vida onde servimos a Deus no Espírito. E por causa dessa vida que vamos viver agora, conectados com Deus, guardando a palavra de Deus, também vai acontecer, vai ser um fruto transbordante, o louvar a Deus com os nossos lábios. Mas eu queria, antes de falarmos sobre essa atitude de cantarmos, de louvarmos a Deus, eu queria que você abrisse comigo no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 3 nos diz assim. Filipenses capítulo 3 nos diz assim. Paulo falando sobre a sua vida, ele diz no capítulo 3, verso também 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Veja que Paulo diz que agora nós servimos a Deus no Espírito. Eu tenho um grande prazer em falar sobre esse assunto, porque ele realmente faz parte da nossa vida agora, no sentido de termos comunhão com Deus. Quando olhamos para o Jardim do Éden, no momento que Deus cria o homem foi criado em perfeição, e o homem tinha comunhão diária com Deus. Isso foi o plano original, lá no Jardim do Éden. É certo que toda vez que formos falar das verdades da palavra de Deus, nós vamos ter que fazer uma visita lá no plano original de Deus, no Jardim do Éden. E não é diferente nesse tema de adoração. Eu creio que você lembra que quando Deus cria o homem, a Bíblia diz em Gênesis 1:26, que o homem é imagem e semelhança de Deus. Lá em João, no capítulo 4, Jesus disse: Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Mas olhando lá para Gênesis capítulo 1, verso 26, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, nós entendemos que o homem é feito inicialmente um ser espiritual. No capítulo 2, a Bíblia nos relata que Deus fez do pó da terra uma casa onde o homem haveria de morar, que nós chamamos de corpo. Então a verdadeira pessoa que você é, não é o corpo. O corpo é uma casa onde você mora. Mas a verdadeira pessoa que você é um espírito que mora dentro desse corpo. Por isso que quando olhamos lá para Gênesis, antes da queda, nós vamos encontrar o próprio Adão. A Bíblia diz no capítulo 3, no verso 8 ou 9, que na viração do dia, quando o sol estava se pondo, Deus, ele vinha ao encontro de Adão, e aquele era um momento de intimidade, era um momento de comunhão, era um momento onde a criatura adora o Criador, era um momento onde o Espírito do próprio Adão ministrava ao próprio Deus, que é Espírito, e o Espírito de Deus vinha e ministrava ao próprio Adão. Então essa comunhão era a comunhão perfeita. Agora, a Bíblia diz em Gênesis também no capítulo 3, que quando houve a queda, o homem foi expulso do Jardim do Éden. E aconteceu algo que abalou não só o próprio Adão, mas toda a humanidade veio a sofrer isso. Houve uma perda na qualidade da adoração. E por isso que nós vamos ver Deus construindo um caminho em todo o Velho Testamento para restaurar aquela adoração que foi perdida lá no Jardim do Éden.
E por isso que quando chega em João no capítulo 13, no capítulo 4, eu quero que você abra lá comigo, Evangelho de João capítulo 4, nós vamos encontrar Jesus tendo uma conversa com uma mulher samaritana, e Jesus faz uma alusão, ele comunica que Deus estava à procura de adoradores. Veja comigo exatamente no verso 19 do capítulo 4. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar em que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E no 23, Jesus anuncia algo muito tremendo. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Diga comigo, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então fizemos uma viagem lá para o Jardim do Éden e entendemos de uma forma breve que quando Adão pecou, ele perdeu aquela qualidade de adoração. Até os dias de Jesus, ninguém mais tinha adorado em espírito. Agora, lemos também em Filipenses no capítulo 3, que Paulo, falando agora e escrevendo para uma igreja, diz: nós que servimos a Deus no Espírito. Ou seja, quando Jesus veio, quando Jesus morreu naquela cruz, quando ele ressuscitou, quando ele tornou a salvação disponível, também foi restaurada a adoração que existia lá no Jardim do Éden. Diga comigo, a adoração foi restaurada como no princípio. Amém? Veja que quando Jesus conversa com essa mulher, a conversa girou em torno mesmo da adoração. Por quê? Nos dias do Velho Testamento, havia uma adoração a Deus, os judeus adoravam a Deus, mas eu posso dizer que era uma adoração inferior, porque ninguém no Velho Testamento tinha nascido de novo. Era uma adoração que era Deus restaurando aquilo que foi perdido, mas eles não adoravam em espírito. Essa adoração em espírito, ela só veio a acontecer quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Por isso Jesus, ele anuncia como algo que estava para acontecer. É a hora, é chegada, é o tempo, porque na vinda dele, essa mudança estava acontecendo. E Jesus comunica algo, veja que a mulher reconhece ele como profeta. Senhor, vejo que tu és profeta. E um profeta fala da parte de Deus, sim ou não? O que era que Jesus estava comunicando? Que o Pai procura adoradores. Diga comigo, Deus quer adoradores. Agora, como é que adoradores podem se levantar para com Deus? A primeira condição verdadeiramente é estar em Cristo Jesus. É ter uma vida agora em Cristo Jesus. É viver como nós lemos lá no livro de Efésios, né? Que nós somos predestinados em Cristo a andar em amor, a viver em santidade, a sermos irrepreensíveis, a ter uma vida de obediência, e essa obediência ao Evangelho, à palavra que escutamos. Sabemos que temos agora a ajuda do Espírito Santo para o nosso crescimento espiritual, e eu posso até dizer o que está lá no livro de Coríntios:
Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que de glória em glória nós vamos sendo transformados na imagem de Cristo, transformados pelo Espírito na imagem de Cristo, e isso mediante a comunhão, mediante uma vida de adoração. Então, irmãos, nós estamos agora vivendo uma coisa muito gloriosa, que é uma vida de comunhão com Deus. A Bíblia diz que nós antes éramos separados de Deus, mas agora não, estamos reconciliados. O livro de Efésios, lá no capítulo 12, diz que pelo sangue nós somos agora aproximados. Se o pecado lá do Éden, né? O pecado de Adão trouxe separação, o sangue de Jesus restaurou a comunhão. Diga comigo, eu sou chamado a ser um adorador. Amém, gente? E é por causa dessa vida agora que estamos vivendo para com Deus, em Deus, observando a sua palavra, que vai haver um transbordar dos nossos lábios. Não é curioso que quando Jesus conversou com essa mulher e ele falou sobre adoração, não foi falado nada sobre música. Deixa eu te dizer, eu sou apaixonado por música, por louvor, mas eu entendo que é impossível alguém ter um cântico nos seus lábios se não tiver uma vida para com Deus. Tem muita gente cantando para Deus sem viver nele. E nós devemos cantar aquilo que é vida em nossas vidas. Amém, gente? Agora vamos abrir comigo lá no livro de Hebreus. Eu creio que esse foi um dos primeiros textos na minha vida cristã que eu ouvi. E eu fiquei impressionado e eu queria experimentar tudo que esse texto diz. Lá no livro de Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13, verso 14. Diz assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Verso 15: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Veja que aqui agora há um convite de, por causa da nossa vida em Cristo Jesus, por meio de Jesus, eu tenho que estar nele. Nós somos chamados agora a oferecer a Deus sempre. Então é por causa de uma vida em obediência, é por causa de uma vida que eu estou em Cristo Jesus. Eu sou um ramo que estou na videira, é por causa da vida cheio da palavra de Deus, é por causa de uma vida em santidade, que isso não vai apenas afetar meu procedimento, mas aquilo que Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Se eu sou uma pessoa que vou honrar a Deus, porque o meu coração tem aquela atitude, isso vai estar também nos meus lábios. E aí o escritor de Hebreus diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre. Fala comigo, sempre. E aí, irmãos, eu queria te desafiar a você olhar para a Bíblia como um livro que nos inspira a uma vida de louvor, a uma vida de adoração, a uma vida onde nós vamos sempre exaltar o Senhor com os nossos lábios. E nesse convite, ele diz: sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Essa confissão do seu nome não só é a gente dizer Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, não. Está falando de que confessamos o seu nome no sentido do seu senhorio. A nossa vida cristã, ela se dá início quando cremos no Evangelho, cremos que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, e nós o confessamos como o Senhor da nossa vida, ou seja, nós nos submetemos a Ele. E agora, por causa dessa minha vida em submissão a Deus, há um outro texto na palavra que diz: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus,
e Ele ao seu tempo há de nos exaltar. Por causa dessa vida agora rendida ao Senhor, isso vai se expressar também em meus lábios. E quando olhamos para a Bíblia, nós vamos conferir, desde os dias do Velho Testamento, existia a adoração, onde eram oferecidos sacrifícios para Deus, mas também há um convite e a ministração a Deus com louvor, com cânticos, com salmos, com hinos, com ações de graças. Por quê? Porque devemos exaltar ao Senhor com as nossas palavras. Há todo um convite. Se você for ler o livro de Salmos e for marcar os textos que diz: bendizer ao Senhor, louvai ao Senhor, exaltai ao Senhor, jubilai ao Senhor, há um sem número de textos que apontam onde nós vamos agora expressar com os nossos lábios esse reconhecimento de quem Deus é, atribuindo a Ele alguma coisa, ou aspectos do seu caráter, ou reconhecendo que Ele fez grandes coisas, está fazendo grandes coisas, ou vai fazer grandes coisas. Olha comigo lá no Salmo 149. Eu gosto demais desse salmo, e vejo um convite nesse salmo à adoração, um convite a vivermos para Deus, mas também um convite a expressarmos essa adoração com os nossos lábios. Eu estava lendo certa vez, Salmo 149, se você está abrindo, eu estava lendo certa vez algo interessante, que diz assim, uma pessoa falando sobre adoração. Adoração é um momento, é algo que eu expresso, levanto minhas mãos e canto ao Senhor, e isso nasce do meu espírito, como vimos lá em Filipenses 3, Paulo diz: servimos a Deus no espírito, é um ato, é uma ação, é algo que eu faço agora, mas também é uma vida, é fruto da minha obediência, é fruto do meu temor a Deus, é fruto da minha perseverança em servir a Deus, em seguir a Deus, é fruto de uma vida de fé. Talvez tem gente que nunca abriu os lábios para cantar, mas quando você olha para a vida daquela pessoa, você diz: meu Deus, aquela pessoa é uma adoradora. Mas não é só por causa do cântico dos lábios, mas por causa de uma vida que sempre se relaciona com Deus. Então nós vamos ver esse aspecto na Bíblia de adoração, onde a pessoa se rende a Deus, mas também ela vai manifestar nos seus lábios essa vida de serviço a Deus. Aqui no Salmo 149, eu digo que esse salmo todo, ele caracteriza isso, diz assim: aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufo e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os seus humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Olha para cá, gente, veja que ele convida a cantar, ele convida a se regozijar, ele convida a exultar. Talvez você diga: o que é exultar? Olha para mim, você já viu aquelas, o fim de semana passa os programas dos jogos de futebol, e você vê a torcida vibrando, dançando, pessoas que são tímidas, mas porque está ali no meio da torcida, elas extravasam, pulam, saltam. Sabe o que é aquilo? Exultar. Ela fica tão alegre, ela fica tão agitada, ela fica tão, como é que eu posso dizer, celebrando com júbilo aquelas coisas, que ela mesma, se ela visse um vídeo dela, se assustava. Então, regozijar-se está nessa esfera. Agora pense comigo, irmãos, a Bíblia está dizendo que nós devemos fazer isso para o Senhor. Eu creio que quando nós entendermos o nosso chamado à adoração e o que Deus requer de nós, nós precisaríamos fazer uma mudança no nosso comportamento. Me dá um amém.
Agora eu pergunto para você, Deus é digno ou não é do nosso louvor, do nosso júbilo, da nossa exaltação? Sim ou não? Sim. E o salmista, ele convida aqui fazer isso com instrumentos, com harpas. Mas eu gosto dessa parte do verso 5. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Você já deitou e teve uma experiência de louvar ao Senhor, de exaltar ao Senhor, de bendizer ao Senhor? Eu não quero dizer aquele aleluia, glória a Deus, porque acabou o dia e você está aliviado, não. Eu quero dizer no sentido de reconhecimento, porque Deus faz parte tão intensamente da sua vida, que até no momento que você está tomando banho no chuveiro, está deitado, você está reconhecendo Ele, porque Ele tem o primeiro lugar em tudo na sua vida. A Bíblia diz lá em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe de uma coisa, irmãos? No reino de Deus, como nós estamos lendo aqui, Jesus é o Rei, Jesus é digno da nossa adoração, Jesus é digno do nosso louvor, Jesus é digno do nosso reconhecimento, e nós devemos ter o nome dele continuamente nos nossos lábios. Não parece isso com o que nós lemos lá em Hebreus no capítulo 13, quando o escritor de Hebreus disse: sempre deve haver em nossos lábios um reconhecimento, lábios que confessam o seu nome. Então, irmãos, uma vida de louvor é o nosso andar, a nossa vida com o passar do tempo, mas é também aquilo que transborda dos nossos lábios. E não está dizendo que tem que ter voz bonita, se tiver melhor. Mas, irmãos, é um reconhecimento, é um relacionamento, é uma vida onde você está sempre reconhecendo o Senhor. E sabe, quando começamos a reconhecer o Senhor mais e mais em nossas vidas, vai acontecer o que está lá no livro de Provérbios: reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitar as tuas veredas. Aleluia! Você pode dar um aleluia comigo? Aleluia! Amém! Né? Eu fico cuidadoso com pessoas que já não glorificam mais o Senhor. Às vezes no início da nossa vida cristã a gente é bem fervoroso, depois a gente fica muito analista. Ei, eu não quero perder o meu fervor, não. Eu não quero perder aquele brilho dos primeiros dias, que ninguém nem nada me impedia de louvar, de exaltar o nome do Senhor. Amém? Nem publicamente, nem particularmente, devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração. Posso ouvir um amém? Amém. Agora olha ainda comigo no Salmo 149, verso 5. Exultem de glória os seus santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aí termina dizendo que aleluia. Sabe uma coisa que eu vejo na Bíblia, e particularmente nesses salmos? Irmãos, um adorador que tem uma vida sempre ministrando ao Senhor, ele vai experimentar a força de Deus. Nos dias do Velho Testamento, os inimigos de Israel eram físicos. Agora, nos nossos dias, na Nova Aliança, de acordo com Efésios no capítulo 6, nós temos como inimigo o diabo e os seus demônios. Mas nos dias do Velho Testamento, como nós estamos vendo aqui, e os salmos, eles foram elaborados nos dias do rei Davi, ele reconhece que ministrar a Deus fazia com que eles tivessem vitória sobre o inimigo. E sabe uma coisa que eu olho para a Bíblia, e se eu fosse você me inspiraria nisso: você nunca vai ver um adorador derrotado. Você nunca vai ver um adorador sem que não haja uma intervenção de Deus, um milagre ou coisas para reverter aquela situação
Até mesmo Daniel lá na cova dos leões saiu de lá ileso. Você não vai ver um adorador derrotado. Agora você vai ver murmuradores derrotados. E se você me perguntar o que é murmuração, eu digo que murmuração é a contramão de uma vida de adoração. Você está na estrada, não tem mão e contramão. Então você indo num caminho de adoração, você vai experimentar vitórias. Você vai experimentar a graça de Deus. Você vai experimentar o favor de Deus. Você vai experimentar o poder de Deus. Lá estavam Paulo e Silas na prisão, sangrando. Tinha todo motivo para murmurar, mas eles oraram e eles adoraram, ministraram cânticos ao Senhor. As costas doendo, as mãos presas, tinham sofrido fisicamente, tinha tudo para murmurar, mas começaram a adorar. Sabe o que aconteceu? Deus causou um terremoto naquela prisão e eles foram libertos, e não somente eles, todos os presos saíram daquela condição e foi um grande rebuliço. Sabe de uma coisa, irmãos? Você é que decide se você vai ser um murmurador e incrédulo ou vai ser uma pessoa de fé e um adorador. Mas eu te inspiro, por esse salmo, por tantos testemunhos na Bíblia, uma vida de adoração vai trazer o poder de Deus em manifestação na sua vida. Uma vida servindo ao Senhor vai manifestar a glória de Deus na sua vida. E como findamos lendo esse último versículo aqui, nós vamos ter o prazer, a honra dos santos de Deus. Eu posso acrescentar dos seus santos adoradores, vai ser dominar sobre o inimigo. Sabe de uma coisa? Um adorador, ele vai libertar outras pessoas. Ele vai colocar os demônios para correr. Lá no Salmo 18, verso 3, diz que eu louvo, eu exalto ao Senhor, eu ministro a Deus e sou liberto dos inimigos. Por quê? Porque eu estou retornando para aquela atmosfera lá do Jardim do Éden, antes da queda, quando Adão, na viração de dia, ministrava a Deus e Deus lhe ministrava. Talvez você diga o que era que acontecia. Eu encontro a resposta disso quando Jesus foi tentado pela primeira vez por Satanás. Satanás diz: transforma esses pães em essas pedras em pães. E Jesus respondeu para o diabo: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, aquele que vive na presença de Deus, aquele que reconhece o Senhor, aquele que ministra a Deus, vai ter palavras que vai o fortificar por dentro. Você nunca vai ser uma pessoa que vai viver prostrada nas circunstâncias, mas você vai experimentar a força de Deus operando dentro de você. Diga comigo, vale a pena ser um adorador. Amém, gente? Agora, falando de adoração e olhando para a vida de Jesus, naquelas 3 tentações, nós consideramos aqui a primeira, quando o diabo diz: transforma essas pedras em pães. A terceira tentação também girou em torno de adoração. Lá estava Jesus no deserto, foi a última tentação. Se você quiser conferir, está lá em Mateus 4, ou Lucas também 4. Mas a última tentação de Jesus foi assim. Lá estava ele no deserto, não sei quantos dias, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias ali jejuando. E Satanás veio e fez uma tentação para Jesus. Disse: Jesus, se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos esses reinos. Ele estava falando dos reinos terrenos. E muita gente pensa que Satanás estava mentindo naquele momento. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Quando Adão pecou, ele entregou a autoridade desta terra para Satanás. Verdadeiramente, Satanás estava tentando Jesus com algo. Se você me adorar, eu vou te dar todos esses reinos. E Jesus, cheio da palavra e no Espírito Santo, debaixo da influência do Espírito Santo, respondeu para Satanás: Satanás, está escrito:
Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E o diabo fugiu. E aí você diz: rapaz, Jesus foi tentado na esfera da adoração. Mas deixa eu te dizer, eu e você somos diariamente tentados para não dar o louvor, a exaltação, o reconhecimento que Deus merece. E quando não fazemos isso, nós enfraquecemos. Mas quando nós permanecemos na comunhão com o Senhor, ministrando ao Senhor, essa conexão de espírito para espírito. Sabe, às vezes, o seu corpo não quer adorar, às vezes, até os seus sentimentos não quer adorar, mas o seu espírito quer. Porque no dia que você nasceu de novo, aconteceu o que Paulo ensina lá em Gálatas no capítulo 4. Nós recebemos o Espírito do Filho dentro de nós. Nós recebemos o mesmo desejo que Jesus tinha de ter comunhão com o Pai. Ele foi plantado dentro de mim e de você. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, o seu espírito tem um desejo de estar em comunhão contínua com Deus. O que nós precisamos fazer? Renovar nossa mente, começar a viver essa vida mais intensa para Deus, abrir os nossos lábios, como Hebreus 13 nos convida, lábios que oferecem sacrifícios de louvor ao Senhor, e ministrar a Deus com nossa vida e com os nossos lábios. Você vai ser despertado, fazendo essa escola, ou continuando o segundo ano, a viver mais intenso para Deus. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 1, que é de fé em fé. Como é de fé em fé? Cada palavra e revelação que me chega, me fortalece, me estabelece na rocha, a ponto de que eu tenho agora uma vida onde eu vou agir em cima da palavra. É de fé em fé, eu vou crescendo. Quanto mais conhecimento eu tenho de quem eu sou em Cristo Jesus, e de como operar nessa nova vida, mais eu vou experimentar das coisas celestiais, excelentes, divinas, aqui nesta vida. Eu sei que há um futuro glorioso para nós, e eu te estimulo a permanecer nisso, nessa vida cristã. Mas há muitas coisas que podemos experimentar aqui. Eu aprecio bastante um texto que diz lá em Hebreus, no capítulo 6, verso 4, que aqueles que estão em Cristo Jesus vão experimentar os poderes do mundo vindouro, antes do mundo vindouro chegar, por causa de uma vida de fé, por causa de uma vida de adoração, por causa de uma vida de andar com Deus. Irmãos, nós vamos trazer a influência dos céus para esta terra. Houve um momento que Jesus, ele mergulhou tanto na adoração. Ele chamou 3 dos seus discípulos. É chamado aquele momento o Monte da Transfiguração. Lá estava ele, orando, adorando ao Senhor. E a Bíblia diz que o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes também brilhavam, resplandeciam com muita brancura. E eu há algum tempo aprendi algo sobre adoração. Eu já dei uma pincelada aqui, que nós somos transformados pelo Espírito de glória em glória, e aquela palavra transformar é metamorfosear, algo acontece que vai mudando. Também a mesma palavra para transfiguração, quando Jesus estava lá adorando com os 3 discípulos, e o seu rosto brilhou fortemente. Os discípulos viram, ficaram encandeados com aquela luz que emanava dele. E eu aprendi um princípio no Salmo 115. É um salmo que reprova a adoração a imagens de escultura, de pedra, de metal. E naquele salmo ele diz que aquelas imagens têm olho e não vê, tem boca e não fala, tem mão e não apalpa, tem nariz e não cheira. E aí ele diz no verso 8, tornem-se semelhantes a elas, as imagens, aqueles que o adorem. Ou seja, quem adora uma imagem de escultura, ele vai ficar insensível, ele vai perder a sensibilidade espiritual. Por quê?
ele vai ficar mais distante de Deus. É o que está em Romanos no capítulo 1. Agora, quando eu leio esse salmo, eu aprendo um princípio. Aquilo que eu adoro, eu me torno semelhante. Diga comigo, o princípio da adoração. Mais uma vez, diga o princípio da adoração. Diga, aquilo que eu adoro, eu me torno semelhante. Eu sei que nós não vamos adorar imagens de escultura, mas eu estou te falando aqui que nós somos chamados a adorar a Deus. Amém? Quem entende que você é chamado a adorar a Deus? Quem entende que Satanás quer se opor a isso? É verdade. Lá no Éden com Adão, com Jesus, mas Jesus venceu. E diariamente nas nossas vidas, irmãos, ele quer roubar a nossa vida de adorador. Mas sabe de uma coisa? Quando eu entendo o princípio da adoração, aquilo que eu adoro eu me torno semelhante, e eu entendo que eu estou chamado a adorar a Deus. Quanto mais eu adorar a Deus, mais parecido com Ele eu vou ficar. Diga comigo, quanto mais eu adorar a Deus, mais parecido com Ele eu vou ficar. Amém, gente? Presta atenção. Nós vivemos numa sociedade onde o povo se expõe horas na televisão. Sabe o que acontece? O povo fica parecido com aqueles personagens, com aqueles comportamentos, com aquelas atitudes, até mesmo na aparência. Começa a se vestir daquele jeito, a falar daquele jeito, mas sabe de uma coisa? Nós somos chamados a viver em comunhão com Deus. Sabe com quem você vai se parecer? Com Ele. Por isso que em João capítulo 1 verso 14 diz que Jesus manifestou a glória do Pai como unigênito do Pai. Ele manifestou a glória, aquilo que Deus é, Ele manifestou. Sabe uma das coisas que os adoradores eles vão refletir? O caráter de Deus, a glória de Deus, as palavras de Deus, o comportamento de Deus. E é essa a nossa vocação agora. Nós somos chamados para o louvor da sua glória. Eu quero terminar por onde eu comecei. Efésios 1. Nós somos chamados para o louvor da sua glória, para manifestar, para ter isso em nossos lábios. Quem olhar para a gente diz, eles sempre reconhecem o Senhor. Mas muito mais do que com as palavras, com a nossa vida, nós honramos a Deus. Amém, gente? Você está inspirado para fazer o rema? Ou para despertar outros para fazer o rema também? Então eu creio no mover de Deus, para trazer essa onda do Espírito sobre a sua vida, onde você vai experimentar coisas gloriosas. A palavra de Deus vai te transformar. Você vai experimentar João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.